O mesmo salário que te coloca dividindo um apartamento minúsculo em Nova York pode te dar uma casa com jardim no interior dos Estados Unidos. A diferença? Pode chegar a 70% no custo de vida. E isso muda absolutamente tudo. $2.000 por mês. Para muitos, esse valor representa um salário decente. Mas dependendo de onde você escolhe morar nos Estados Unidos, essa quantia pode significar viver apertado ou viver com folga. Hoje vamos desvendar a enorme diferença entre viver na metrópole mais cara dos Estados Unidos, Nova York, versus morar em cidades do interior americano. E você vai descobrir exatamente onde seu dinheiro pode render muito mais. A decisão de onde morar nos Estados Unidos pode transformar completamente sua qualidade de vida, mesmo mantendo exatamente o mesmo salário. Vamos aos números que vão te surpreender. Se você está considerando morar nos Estados Unidos ou apenas quer entender melhor o custo de vida americano, se inscreva no canal agora para mais comparativos como este. Em Nova York, o salário mínimo atual é de $15 por hora, o que dá aproximadamente $2.400 por mês em período integral. Parece bom? Não tão rápido. Segundo estudos recentes, esse valor mal cobre as necessidades básicas na cidade. Já em cidades do interior como Springfield, Missouri ou Knoxville, Tennessee, o salário mínimo federal de $7,25 por hora é o que prevalece, resultando em cerca de $1.160 mensais. Menos da metade, certo? Mas aqui está o plot twist. O custo de vida é tão menor que, proporcionalmente, você consegue fazer muito mais com esse valor. Uma pergunta para você. Será que vale a pena ganhar o dobro se você gasta o triplo para viver? Pense nisso. Aluguel. Aqui vem o choque de realidade. Em Manhattan, um apartamento de um quarto custa em média $3.500 por mês. Isso mesmo, seu aluguel já ultrapassaria completamente nossos $2.000 mensais. Para se encaixar nesse orçamento, você precisaria dividir apartamento ou se mudar para áreas mais afastadas como partes do Queens ou Brooklyn, onde talvez consiga um estúdio por cerca de $1.800. Agora, compare com cidades como Des Moines, Iowa, onde um apartamento similar, de um quarto, fica em torno de $850. Ou melhor ainda, em cidades menores como Wichita, Kansas, onde $700 mensais já te colocam em um bom apartamento. Em outras palavras, com o que você gasta em um apartamento dividido em Nova York, você poderia alugar uma casa inteira com jardim no interior. A diferença chega a 75%. Alimentação. Ir ao supermercado em Nova York pode ser uma experiência traumática para o seu bolso. Uma compra básica semanal para uma pessoa facilmente atinge $100. Jantar fora? Prepare-se para gastar no mínimo $30 por refeição em um lugar simples. Um café latte? $6, por favor. No interior, essa mesma compra de supermercado fica em torno de $60 a $70. Um jantar em um restaurante casual? Aproximadamente $15. E seu café da manhã? Menos de $3 em muitos lugares. Pense bem. Com o que você gasta em um brunch de fim de semana em Nova York, você poderia fazer sua compra da semana inteira em cidades do interior. Será que aquele avocado toast de $18 realmente vale a pena? Transporte. Um ponto a favor de Nova York. Você pode sobreviver sem carro. O metrô custa $2,90 por viagem, ou aproximadamente $130 por mês com um passe mensal. Porém, se você morar nos subúrbios e precisar usar trens como o Liar ou Metro North, prepare-se para pagar entre $200 e $500 mensais. No interior, um carro se torna praticamente obrigatório. Isso significa um gasto inicial maior e custos mensais com seguro, gasolina e manutenção que chegam a cerca de $400 por mês. Contudo, estacionamentos são geralmente gratuitos. Não há pedágios caros como em Newark, e o preço da gasolina é significativamente menor. No final das contas, o transporte em ambos os lugares pode custar valores similares, mas há uma liberdade no interior que não tem preço. Saúde. Consultas médicas em Nova York frequentemente custam 30% a 40% mais que a média nacional. Uma consulta com especialistas sem seguro pode custar facilmente $300 ou mais. Os planos de saúde também são mais caros, com prêmios mensais individuais começando em $500. Em contraste, no interior, além dos serviços médicos serem mais acessíveis, uma consulta similar poderia custar $200. Os planos de saúde costumam ser mais baratos, começando em torno de $350 mensais, para coberturas similares. Esta diferença de custo pode representar uma economia anual de milhares de dólares, dinheiro que poderia ir para sua poupança ou investimentos. Educação. Se você tem filhos, essa categoria fará toda a diferença. Escolas particulares em Nova York podem custar entre $30.000 e $60.000 anuais. Creches? Prepare-se para desembolsar pelo menos $2.000 mensais por criança.
No interior, escolas particulares comparáveis custam entre 8 mil e 15 mil por ano, enquanto creches ficam em torno de 800 a 1.000 mensais. Além disso, muitas cidades do interior têm excelentes escolas públicas, enquanto em Nova York, muitas famílias optam pelo ensino privado devido à competitividade das melhores escolas públicas. Internet, serviços. Em Nova York, serviços básicos como eletricidade, aquecimento, internet e telefone facilmente ultrapassam $300 mensais para um apartamento pequeno. A internet de alta velocidade sozinha custa em torno de $70 a $90. No interior, esses mesmos serviços combinados raramente ultrapassam $200, com internet similar custando entre $45 e $60. Em média, estudos mostram que nova-iorquinos gastam aproximadamente 15% a mais em serviços públicos que residentes de cidades menores. Isso se deve tanto às tarifas mais altas quanto à ineficiência energética de prédios antigos. Lazer Nova York oferece infinitas opções de entretenimento. Mas a que preço? Uma entrada de cinema custa cerca de $18. Uma bebida em um bar começa em $12. Ingressos para shows ou eventos esportivos facilmente ultrapassam $100. Em contrapartida, no interior, você pagaria cerca de $12 pelo cinema, $5 a $7 por uma cerveja, e eventos locais custam significativamente menos, com ingressos para espetáculos começando em $30 a $50. A pergunta é: você prefere ter milhares de opções caras ou menos opções, mas poder aproveitar mais delas com o mesmo orçamento? Vamos fazer as contas. Com $2.000 em Nova York, após pagar um quarto em apartamento compartilhado, $1.200, transporte, $130, alimentação básica, $400, você ficaria com apenas $270 para todos os outros gastos. Isso se não tiver dívidas estudantis ou outras despesas. No interior, esse mesmo $2.000 cobriria um apartamento de um quarto, $800, transporte incluindo carro, $400, alimentação, $300, e ainda sobraria $500 para lazer, poupança ou outros gastos. Estudos internacionais mostram que viver no interior dos Estados Unidos pode ser até 60% mais barato que em Nova York. Mas claro, há o outro lado da moeda. As oportunidades profissionais, a diversidade cultural e o estilo de vida único que apenas uma metrópole como Nova York pode oferecer. A questão central é: quanto vale seu estilo de vida ideal? E mais importante, o que realmente te faz feliz? Cada pessoa tem prioridades diferentes. Para alguns, a energia vibrante e as oportunidades de Nova York compensam o alto custo. Para outros, a tranquilidade e o espaço do interior são inestimáveis. Deixe nos comentários qual país ou cidade você quer ver na próxima comparação de custo de vida. Seus pedidos guiam nossos próximos vídeos. E a pergunta final para você refletir: se tivesse que escolher hoje, com $2.000 no bolso todo mês, você preferiria a loucura cara de Nova York ou a tranquilidade acessível do interior americano? A decisão pode mudar completamente sua vida financeira.